Esse vídeo vai ser sobre a minha irmã, porque eu percebi que eu nunca falei sobre a minha irmã no canal e tem umas coisas muito engraçadas pra falar. Tinha um garoto que morava na nossa rua que era nosso amigo. Eu não lembro o nome dele, mas a gente pode chamar ele de Cagão. Porque aleatoriamente, em uma hora do dia, ele cagava na calça e tinha que sair correndo pra dentro de casa pra se limpar. Mas teve um dia que eu e a minha irmã estávamos brincando de fazer sacolé de terra. A gente pegava o saquinho de sacolé, tacava a terra dentro e depois enchia de água. E se você sacudisse, parecia que era um sacolé de chocolate, só que com uma pitadinha de leptospirose. Mas a brincadeira tava bem chata. Até que nós tivemos a ideia de dar o sacolé pro Cagão comer. Mas a gente não queria só dar o sacolé de graça. A gente vendeu pra ele por R$1. Um preço bem amigável porque ele era nosso amigo. Mas espera, nós não éramos crianças más. A gente pensava que o Cagão era esperto o suficiente pra perceber que o sacolé não era de verdade. Aí a gente ia devolver o dinheiro pra ele. A gente pensava, não é possível que ele vai ver esse sacolé e vai concordar que é de chocolate. Ele não parece chocolate, ele não tem cheiro de chocolate, ele nem tava gelado, era só terra aguada. Mas a gente vendeu o sacolé pra ele. E ficamos esperando ele voltar pra reclamar. E a gente esperou, e esperou, e esperou... E esperou... E demorou um tempinho pra ele devolver o sacolé. Eu não lembro se ele tinha comido, mas ele falou pra devolver o dinheiro, porque segundo ele, o sacolé não era de chocolate. Há um tempo atrás tinha um site famoso na internet chamado Shuffle.com, que quando você entrava no site, aparecia um jumpscare na tela com um som de grito muito alto. Eu sabia da existência desse site porque uma vez eu tava na casa do meu amigo jogando Transformice e o irmão mais velho dele chegou e disse: "Aí gente, pesquisa Shuffle no Google, é muito legal, vocês vão ver." E aí ele saiu do quarto e fechou a porta. Quando a gente logou no site, apareceu a foto de uma mulher toda desfigurada gritando horrendamente. E a gente ficou gritando por uns 10 minutos, porque a gente tava trancado dentro do quarto. Mas apesar disso, a gente não se traumatizou, a gente até ficou rindo depois. E como eu sou muito troleiro, eu falei pra minha irmã: "Aqui, irmãzinha, olha só esse site que legal. Esse site tem um jogo muito bom. Entra nele pra você jogar." Enquanto a página carregava, eu saí do quarto e deixei ela lá sozinha, e fiquei sentado no sofá esperando ouvir os gritos dela da sala. Mas depois de uns segundos, eu só ouvi o grito do site porque o computador estava conectado numa caixa de som muito alta, então a experiência dela foi 1000 vezes pior. Lembra daquele dia quando eu coloquei aquele site do Shuffle.com que dava aquele susto? O que aconteceu depois? O que aconteceu? Eu tomei um susto, eu quase caí na cadeira. A minha irmã disse que ela não lembra disso, mas eu lembro que ela ficou tão assustada que a minha mãe deixou ela faltar à escola no próximo dia, e eu fiquei de castigo. Eu não sei por que isso acontece, mas só existem dois tipos de irmãos. Tem aqueles irmãos que se amam e fazem de tudo um pelo outro, e tem aqueles que se odeiam e não aguentam ficar perto um do outro. E eu e a minha irmã éramos esses aí. Eu lembro que quando a gente era criança, a gente era de boa um com o outro. A gente brincava junto, jogava, conversava, brincava de a dedonha. Quando nós éramos menores, ela realmente se importava muito comigo. Mas quando a gente foi crescendo, a gente parou de se gostar. E eu não sei o porquê. Mentira, na verdade eu sei sim. Eu não sabia o porquê, mas sempre que eu ficava perto da minha irmã, me dava uma vontade inexplicável de implicar com ela, sabe? Uma vez eu vi ela perto da janela e a minha cabeça ficou: "Por que você não empurra ela lá pra baixo? Ia ser muito engraçado." Eu acho que isso é algo que vem em todos os irmãos, uma vontade inexplicável de zoar com as irmãs. Tipo quando ela tá deitada no sofá e eu vou lá e toma! E ela gritava: "Ô mãe!" E eu saía correndo, obviamente, porque eu não queria apanhar. Todo momento que eu tinha oportunidade de implicar com ela, eu fazia. Eu jogava tampinha de garrafa nela, bolinha de papel, travesseiro, cadeira, televisão, a casa. E eu acho que por isso a gente parou de se falar na adolescência. Eu acho que foi por isso. Não tenho certeza, mas eu acho. Eu não podia entrar no mesmo cômodo que ela começava a gritar: "Mãe!" Aí a minha mãe me obrigava a deixar ela sozinha sem eu ter feito nada. A minha irmã tinha tipo uma medida protetiva contra mim. Eu não podia ficar 2 metros de distância dela. Mas tipo, nesse tempo eu nem implicava mais com ela, até porque nem dava mais. Porque só de olhar pra ela, ela chamava minha mãe pra falar que eu tava implicando com ela, sendo que eu só tava olhando pra ela! Eu acho que eu traumatizei ela. A gente nem parecia ser irmão um do outro, era só 2 adolescentes que viviam na mesma casa. Mas com o tempo, quando a gente foi crescendo, a gente parou de se odiar em algum momento. E ficou tudo bem entre a gente. Quer dizer, a gente ainda não se falava muito, mas pelo menos eu podia sentar no mesmo sofá que ela, sem que ela me queira morto. Mas eu não vou mentir que às vezes ainda me dá vontade de implicar com ela. Eu só não faço mais isso porque eu sou um adulto agora. Um adulto responsável.
A única coisa que eu faço de vez em quando é quando ela tá lavando louça, eu coloco meu prato na pia e falo: mulher.